No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio número 83 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro Hackeando Tudo, 90 hábitos para mudar o rumo de uma geração, escrito pelo meu amigo e jovem escritor de sucesso, Ryan Santos. Este é um livro de fácil e rápida leitura. Um livro direto ao ponto, objetivo, sem enrolação. De forma informal, o Ryan traz literalmente vários hábitos que nós podemos aplicar no nosso dia a dia para eliminar a procrastinação e para aumentar a produtividade principalmente. O Ryan Santos tem uma história de vida incrível, passou por várias experiências de vida e ficou aí um grande período de tempo estudando sobre os principais autores e empreendedores de sucesso. Ele extraiu os principais hábitos, os principais pensamentos, as principais atitudes dessas pessoas e condensou no livro Hackeando Tudo, que foi originalmente publicado via e-book pela Amazon e foi um dos e-books mais acessados e vistos, inclusive dando ao Ryan o título de escritor de maior sucesso na Amazon Brasil. Depois ele foi publicado via editora tradicional, ele está disponível em várias livrarias e também na versão audiobook dentro da U-Book. Bom, o Ryan Santos é um jovem inconformado. Apesar de não ser um empresário e empreendedor que construiu empresas de sucesso, que construiu startups de sucesso ou que ficou milionário, o Ryan Santos tem talvez o que a geração Y considera como o maior ativo e o maior patrimônio de uma pessoa. O Ryan Santos tem uma experiência de vida bastante diversificada e bastante motivante. O Ryan se formou na melhor faculdade de economia dos Estados Unidos, foi jogador de futebol americano pela seleção brasileira, viajou mais de 30 países, atuou no mercado financeiro em Nova York e escreveu alguns best-sellers. Tudo isso antes dos seus 27 anos. Por isso, no episódio de hoje, vamos a fundo na mente do Ryan Santos e no livro Hackeando Tudo, entender como que nós podemos melhorar a produtividade do nosso dia a dia. Então fique ligado que está começando agora o episódio 83 com o livro Hackeando Tudo, 90 hábitos para mudar o rumo de uma geração. Ryan Santos tem uma história de vida incrível. Ainda muito jovem, ele foi morar nos Estados Unidos e com 20 anos se formou em uma das mais renomadas universidades de lá. Ele foi jogador de futebol americano e trabalhou em uma corretora em Wall Street. Ele conta também que sempre gostou muito de escrever e não via sentido em esperar anos para publicar o primeiro livro da vida dele, que é esse. Os seus amigos lhe diziam para esperar um pouco, para escrever um livro quando tivesse um pouco mais velho, um pouco mais experiente, com um pouco mais de vivência de vida. Mas Ryan não desistiu de uma coisa que queria muito fazer, que era publicar o seu livro. Então esse livro, além do conteúdo que ele traz, é um exemplo de um empreendedor motivado e comprometido com a execução. Talvez muitas outras pessoas saibam até mais do que ele sobre os assuntos que estão no livro, mas ele, diferente dos que sabem e nada fazem, conseguiu executar. Ele materializou uma vontade, um sonho de se tornar um autor. Em 2015, foi um dos livros digitais mais vendidos no Brasil. O livro está dividido entre 6 capítulos que apresentam hacks sobre produtividade, corpo, mente, pessoas, dinheiro e conhecimento.
Ryan Santos é um grande fã do livro O Poder do Hábito, que nós resumimos aqui no Resumo Cast, no episódio número 23. E ele discute o impacto de hábitos nas vidas das pessoas. Um hábito bom ou ruim, praticado com consistência e disciplina, define o futuro das pessoas. É a diferença entre o fracasso e o sucesso. E também pode ser a diferença entre ser feliz e ser infeliz na vida. Se você acha que tem alguns problemas e olhar para trás na sua história, muito provavelmente vai conseguir enxergar que esses problemas são resultado de alguns hábitos que você praticou durante muitos anos. Adotar hábitos bons e eliminar hábitos ruins é uma escolha. Por isso, o seu futuro, o seu sucesso e a sua felicidade também são uma escolha. Nos próximos insights, vamos entrar no mundo de Ryan e explorar alguns dos mais poderosos hacks que você pode adotar na sua vida como hábitos. Gustavo, eu quero aproveitar para tirar alguns insights dessa breve, mas diversificada história do Ryan Santos, que, como você comentou, traz muitos ensinamentos e muita inspiração para todos nós. Começando pelo fato de que o Ryan Santos é um negro, nascido no Rio de Janeiro, e que mesmo aí passando por grandes preconceitos, bullying desde cedo na escola, ele não se tornou uma vítima da sociedade. Ele se tornou um protagonista da sociedade desde muito cedo, adquirindo esse comportamento, essa mentalidade de vitória, de sucesso e usando isso como combustível para ele buscar realizar cada vez mais coisas. Não por acaso que ele conseguiu entrar em uma das melhores universidades do mundo, e ele teve inclusive um fato curioso também ao ser um jogador de futebol americano. Quando ele estava ainda cursando a faculdade americana, ele foi convidado pelo treinador para participar do time de futebol. Porém, ele achava que seria o futebol brasileiro e não o futebol americano. Ele se preparou, vestiu a chuteira, vestiu a caneleira, foi até o campo e quando chegou lá, viu que não era o futebol que ele estava imaginando. Ele não tinha absolutamente nenhum conhecimento, experiência e não tinha nenhuma ideia de como que jogava aquele esporte, o futebol americano. Ele sabia unicamente chutar uma bola, o que ele aprendeu fazendo aí nos campos de várzea no Rio de Janeiro. Mas ele, em vez de fugir da situação não muito cômoda, ele acabou assumindo a posição de chutador no futebol americano, onde literalmente ele entrava para chutar a bola. Característica que ele desenvolveu aqui no futebol brasileiro. E ele acabou se tornando um dos atletas mais destacados nessa posição em várias ligas universitárias, aí, chegando inclusive à seleção brasileira. Então, mais uma vez, ele usou uma dificuldade, um aparente problema para transformar aí em um grande marco na sua vida. Ele foi também apresentador, comentarista de televisão, deste esporte e teve aí uma trajetória bem interessante usando uma aparente dificuldade, uma aparente falta de habilidade no primeiro momento, mas como uma grande oportunidade ele desenvolveu aí uma história bem interessante. E uma outra experiência que também é bem bacana compartilhar, a experiência que ele teve no mercado financeiro nos Estados Unidos, onde ele bastante jovem, ele talvez tenha alcançado o sonho de muito jovem, que é entrar numa grande empresa, entrar no mercado financeiro e ganhar muito dinheiro. O Ryan ganhou um bom salário quando ainda jovem no mercado financeiro, mas ele felizmente conseguiu entender que aquilo não era o que tinha maior valor na sua vida. Ele estava fazendo uma coisa que ele não acreditava, que não tinha propósito, que não estava fazendo bem para outras pessoas. Então, mesmo tendo alcançado o aparente sucesso financeiro cedo na sua vida, o Ryan Santos resolveu aí abandonar essa trajetória e buscar aquilo que realmente era o seu sonho, que, como o Gustavo comentou, era escrever um livro ou ser escritor, que ele tinha esse sonho desde muito cedo, mas nunca tinha colocado em prática. E para ser escritor, ele usou uma característica, uma habilidade aí muito interessante, que não por acaso foi o que mais o diferenciou dentro do mercado literário. O Ryan Santos, ele sempre foi autêntico, ele sempre foi ele mesmo, ele não quis ser uma outra pessoa. E ele expressou isso nas suas palavras ao escrever os seus livros, usando a sua autenticidade, usando a sua forma de comunicar, a sua forma de escrever, usando a sua informalidade. E por incrível que pareça, o mercado ele tinha um problema que era não ter conexão com o escritor e o leitor.
E o Ryan Santos, ele de fato resolveu um problema do mercado. Ele identificou um público da geração Y, um público da geração jovem, que estava ansiosamente esperando para que alguém escrevesse e conversasse da mesma forma que ele. E o Ryan Santos, então, entrou no mercado literário e teve um grande sucesso justamente por usar essas características. Vamos agora ver alguns capítulos do livro e vamos começar pelo capítulo que fala sobre a produtividade. E a grande dica desse capítulo está em eliminar distrações. As distrações consomem os seus minutos de forma imperceptível. Isso é compreensível, pois hoje vivemos num mundo repleto de abundância de informação e, consequentemente, abundância de distrações. Segundo Ryan, a maior delas é o Facebook. Por isso ele recomenda exterminar o feed do Facebook. Mas como fazer isso? Existem várias maneiras. Uma delas é instalar aplicativos ou plugins que escondem o feed. Dessa forma, as histórias das vidas das pessoas não irão saltar a todo momento na sua frente, enquanto você tenta se concentrar para ser mais produtivo. Nesse capítulo também, várias outras dicas e hacks de ferramentas são dadas, como remover o aplicativo do Facebook do celular, sair de todos os grupos do seu WhatsApp, a Lei 80-20, que foca em 20% das ações que geram 80% dos seus resultados, e também a Lei de Parkinson, que diz que as pessoas ficam mais produtivas quando existe um prazo curto e uma certa urgência para terminar um trabalho. Falamos muito sobre dicas de produtividade no Resumo Cast, especialmente no episódio 7 sobre o livro A Única Coisa e no episódio 25 no livro do Tim Ferriss, que é o Trabalhe 4 horas por semana. Tem muita gente que diz que as redes sociais são um grande vilão da produtividade, ou que as redes sociais estão fazendo mal para a sociedade, que estão prejudicando o trabalho das pessoas. E eu escrevi inclusive um texto falando sobre o Facebook, que o problema não está no Facebook ou na rede social. Todas as redes sociais, elas vêm como uma tela em branco para nós. Apenas nós escolhemos o que vai aparecer nessa tela, nós escolhemos o que nós vamos acompanhar, o que vai aparecer no nosso feed, o que nós curtimos, seguimos, comentamos ou compartilhamos. Ou seja, o problema não está nas redes sociais, o problema não está no Facebook, o problema está nas pessoas que não sabem utilizar essas redes sociais. Falando especificamente do Facebook, você tem a autonomia, a liberdade de escolher o que aparece no seu feed de notícias. Se no seu Facebook só aparecem coisas negativas, só aparecem bobagens literalmente, a culpa não é do Facebook, a culpa é sua, que você que está indiretamente buscando esse tipo de conteúdo. O Facebook, os algoritmos do Facebook, eles sabem muito mais sobre você do que você mesmo sabe sobre você. Nada que aparece lá é por acaso. Então, cuide no que vai aparecer na sua tela mental ou no seu feed do Facebook. Escolha quem você quer seguir, escolha o que você vai curtir, o que você vai comentar. E você pode sim, se não quiser uma atitude tão radical como eliminar 100% do seu feed de notícias com alguns aplicativos como o Gustavo comentou, você pode escolher o que vai aparecer no seu feed de notícias. No meu caso, por exemplo, eu sigo poucas pessoas, eu sigo poucos conteúdos, mas eu sigo unicamente aquilo que eu tenho interesse de ver. Ou seja, quando eu abro meu Facebook, eu estou vendo aí conteúdos que eu tenho interesse de ver, conteúdos que agregam para o meu dia, informações, notícias relevantes para o meu dia, para o meu trabalho, para a minha vida. Então, eu recomendo que você dê uma limpa no seu Facebook, no que aparece no seu Facebook. Você tem a opção, inclusive, de deixar de seguir. Você pode deixar de seguir algumas pessoas, deixar de seguir algumas páginas e escolher unicamente o que aparece no seu Facebook. E o outro ponto, logicamente, que é parar de ser unicamente um consumidor e começar a ser um produtor. Comece a produzir, comece a gerar conteúdo, comece a gerar valor, comece a espalhar coisas boas.
Use as redes sociais para se conectar com outras pessoas. Use as redes sociais para ajudar nos seus negócios. Use as redes sociais para aprender. Use as redes sociais para compartilhar conteúdo, informação e aquilo que você sabe. De novo, os problemas não estão nas redes sociais. O problema está nas pessoas que ainda não sabem utilizar as redes sociais. Ainda sobre produtividade, o Ryan ele criou uma metodologia que ainda não está nesse livro Hackeando Tudo, ele criou isso depois, que se chama o modo Buda. O modo Buda, resumidamente, é um período na sua vida que você vai se desconectar de toda a tecnologia. Ou seja, quando você está prestes a ter que entregar um trabalho, quando você está prestes a ter que escrever alguma coisa, produzir alguma coisa, criar qualquer coisa que seja importante para você, você entra no que o Ryan chama de modo Buda. O modo Buda é você se desconectar por um período de tempo com início e fim de todas as redes sociais, de todos os canais de internet, todos os jornais, sites, etc., para você focar unicamente em finalizar e entregar aquilo que você precisa. Ou seja, você concentra e centraliza toda a sua energia, toda a sua atenção, todo o seu foco para uma única coisa, que é conseguir concluir o que você precisa fazer. E quando você sai desse período do modo Buda, aí sim você retoma as redes sociais. Você vai ver, se acompanhar o Ryan nas redes sociais, que muitas vezes ele fica off durante um tempo, quando ele está precisando escrever um livro, quando ele está precisando desenvolver alguma atividade, e ele usou isso na vida dele e ele criou essa metodologia que se chama o modo Buda, e eu recomendo que você, inclusive, faça isso. Quando está precisando entregar uma atividade importante, se desconecte por um tempo e depois aí você retoma as suas atividades digitais normalmente. No capítulo que fala das dicas sobre o corpo, a que mais se destaca é: respeite as suas horas de sono e durma bem. Sabia que existem vários fatos e descobertas científicas sobre o sono? O que é que você sabe sobre o sono? Provavelmente sabe muito mais sobre matemática, geografia ou história do Brasil do que sobre o sono. Só que dormir é algo que fazemos todos os dias. Um ser humano normal passa em média 30% da sua vida dormindo. Quem vive até os 80 anos vai passar nada mais, nada menos do que 26 anos da vida dormindo. Isso mesmo, as horas de sono de uma pessoa de 80 anos somam em média 26 anos totais. Por isso eu pergunto novamente, o que é que você sabe sobre o sono? Ryan dá algumas dicas, como dormir e acordar no mesmo horário, desligar todos os eletrônicos 1 hora antes de ir para a cama, dormir em um local totalmente escuro, sem nenhum facho de luz, por menor que ele seja, não comer nada antes de dormir, evitar cafeína e esfriar bem o seu quarto ou o ambiente onde você dorme. Mas a lição que fica é buscar o seu próprio conhecimento, os seus próprios hacks sobre coisas que afetam a sua experiência nessa vida. E o sono é, sem dúvida, uma das coisas mais importantes. Outro grande hack nesse capítulo fala da importância de acordar cedo. Escute o episódio 72 do Resumo Cast sobre o livro O Milagre da Manhã. Esse é um dos mais populares episódios nossos e vai lhe dar uma nova perspectiva sobre como mudar a sua vida colocando em prática uma rotina matinal. Uma boa noite de sono é indispensável para que nós tenhamos um bom dia de trabalho. A gente infelizmente vive num mundo onde grande parte das pessoas tem problemas de sono, tem problemas para dormir, não conseguem dormir, dormem mal e consequentemente acordam mal e produzem mal. A nossa produtividade está totalmente relacionada com o nosso corpo e com a nossa mente. Como o Gustavo comentou, nós passamos uma boa parte do dia, ou deveríamos passar, dormindo. Dormindo que o nosso corpo se recompõe, dormindo que as nossas células se recompõem, dormindo que muita coisa acontece no nosso organismo. E se nós não temos uma boa noite de sono, dificilmente nós vamos ter uma boa manhã, uma boa tarde de trabalho. Então, cuidar um pouco mais do seu sono, cuidar um pouco mais do seu corpo, com alguns
hábitos e com alguns ritos, como o próprio Ryan coloca no seu livro, nós já falamos aqui em outros episódios do Resumo Cast, seja praticar atividade física diariamente, seja se expor a pelo menos 15 minutos ao sol para consumir e ter vitamina D, né? Aliás, fazendo um parênteses, a falta de vitamina D é uma das doenças aí que nós mais estamos vendo um crescimento, porque durante muitos anos nós fomos literalmente enganados aí pela indústria de protetores solar e nós evitamos ao máximo o sol. E hoje nós começamos a ver muita gente com doenças e problemas pela falta da vitamina D, ou seja, pela falta de sol. E consumir pelo menos 10 ou 15 minutos por dia de sol faz muito bem para o seu corpo e para a sua produtividade. E de novo, voltando aí à questão de dormir bem, ele também fala de você acordar bem, né? Acordar bem, então, envolve, como o Gustavo comentou, O Milagre da Manhã, que é o livro que nós já falamos, né? Você ter o seu ritual da manhã. O Ryan acrescenta um outro ritual que é tomar banhos gelados. Tomar banhos gelados, inclusive, logo pela manhã cedo. Isso faz com que você acorde e tenha disposição. O próprio Tony Robbins usa esse hábito também de tomar duchas frias, alternadas com duchas quentes, que ele vai energizar, ele vai acordar o seu corpo para mais um dia de trabalho. Mas a lição principal que fica é: se você não está dormindo bem, se você não está acordando bem, isso não é natural. É natural do ser humano dormir e acordar bem. É natural do ser humano ter uma boa noite de sono. Se você não está tendo isso, procure alguma ajuda, procure algum conhecimento, alguma coisa está faltando no seu dia. Seja atividade física, seja alimentação, seja algum tipo de vitamina. Alguma coisa está errada, não é natural isso. O natural é você dormir bem, o natural é você acordar bem. Então, pare um pouquinho para refletir como que está a sua noite de sono. No capítulo que fala sobre a mente, talvez o mais importante hack sobre esse tema seja a prática da meditação. Mas não é aquilo que a maioria das pessoas pensam, um templo budista isolado em uma montanha do Tibete. O maior benefício da meditação é lhe trazer para o momento presente, ou seja, afastar as ansiedades do futuro e os arrependimentos e pensamentos carregados do passado. A meditação para o empreendedor serve para limpar a mente e melhor entender os processos e informações que lhe cercam e tomar melhores decisões. Os empreendedores estão a todo momento tomando decisões. A qualidade dessas pequenas decisões vai impactar nos resultados do empreendimento. A grande maioria dos casos de empreendedores que deram certo e que estudamos aqui no Resumo Cast pratica a meditação. Essa meditação pode ser feita em qualquer lugar, relativamente silencioso e em apenas 5 minutos por dia. E se você não sabe por onde começar, existem vários áudios na internet e vídeos também no YouTube com meditações guiadas, onde uma outra pessoa lhe diz exatamente o que fazer e lhe guia por todo o processo. Meditar é um grande exercício para a mente. Escute o episódio 65 do Resumo Cast sobre o livro O Poder do Agora. Lá tem vários insights para quem quer saber um pouco mais sobre meditação. Tenha um diário de gratidão e crie o seu mantra. Bom, o diário de gratidão basicamente é um caderno que você pode deixar ao lado da sua cama e todo dia ao acordar ou ao dormir você lembrar de agradecer alguma coisa. O caderno de gratidão nada mais é do que uma deixa para você lembrar de um hábito que você deveria ter durante o seu dia, mas que muitas vezes nós acabamos esquecendo na correria do dia a dia. Nós sempre estamos pensando naquilo que ainda falta, nós sempre estamos pensando naquilo que nós ainda vamos conquistar, nós sempre estamos pensando no futuro, naquilo que nós vamos ganhar, nós sempre estamos pedindo algo a mais e esquecemos de agradecer. E existem vários estudos que mostram já os efeitos da gratidão. Quando nós exercitamos a gratidão, agradecer aquilo que nós já conquistamos, agradecer aquilo que nós já aprendemos, agradecer aquilo que nós já fizemos, aquilo que nós já somos, já temos e as pessoas que já convivem ao nosso redor,
vai mudar completamente a sua energia e a sua atitude mental. Quando você está com um sentimento de gratidão, tudo fica mais fácil, tudo fica mais calmo, o ambiente ao seu redor certamente vai mudar. Então, para você não esquecer esse hábito de usar a gratidão, experimente essa prática de deixar um caderno e escrever algumas coisas que você pode agradecer todos os dias. E o mantra, na verdade, nada mais é do que algumas frases que você pode deixar já escritas ou digitadas no seu celular, no seu computador, para que todo dia, toda manhã, toda noite você releia esses mantras. O mantra são frases que têm uma energia muito forte, uma energia positiva, que quando você lê aquele mantra, você automaticamente se energiza, você automaticamente se conecta com aquela energia. Então tem alguns mantras, sejam mantras que já existem, ou seja, mantras que você crie, para que você possa estar sempre relendo. A repetição da leitura, da visualização de mantras, certamente vão te dar uma energia muito positiva e vão ajudar a clarear a sua mente. No capítulo que fala sobre hacks para pessoas, um grande destaque é lembrar o nome de quem você conhecer. O nome de cada pessoa é o som mais agradável que qualquer um pode jamais escutar em qualquer língua do mundo. Os grandes líderes e empreendedores conseguem, por algum motivo, lembrar dos nomes das pessoas. Talvez porque a maioria deles tenha lido o livro de Dale Carnegie, com o título Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Nós resumimos esse livro aqui no episódio 29 do Resumo Cast. E o livro é uma referência mundial na gestão de pessoas e apresenta dicas simples, mas extremamente eficazes. Vamos ao hack então. É muito simples. Sempre que conhecer alguém e essa pessoa lhe disser o nome dela, nos primeiros minutos da conversa, repita o nome pelo menos 3 vezes. Por exemplo, prazer em conhecer João. João, qual é a área que você atua? Então, João, acho que podemos fazer uma parceria. Pronto, isso será suficiente para você nunca mais esquecer o nome do João. Além desse, tem vários outros hacks legais, como crie uma conexão entre 2 pessoas que têm algo em comum, ajude uma pessoa por dia, junte-se a pessoas brilhantes, elogie alguém e tenha mentores para conversar. Gustavo, já colocando em prática esse hack, inclusive, uma outra dica que o Ryan dá é que você deve almoçar com gente nova. Pelo menos uma vez por semana, utilize essa prática de usar o seu almoço, o seu horário de almoço, para conhecer, para conversar, para se conectar com outras pessoas. Muitas vezes nós acabamos almoçando sempre sozinhos ou almoçando sempre com as mesmas pessoas e perdemos a oportunidade de, durante este tempo, estar nos conectando com novas pessoas ou nos reconectando com pessoas que já fazem parte do nosso círculo de influência. Então, escolha um dia da semana e naquele dia da semana você escolha almoçar com pessoas diferentes, seja, como eu comentei, reativando contatos antigos, reconectando aí as suas relações antigas, ou seja, conhecendo pessoas novas. Aproveite o horário do almoço para você conhecer novas pessoas. Vários hacks interessantes estão disponíveis nesse capítulo que fala sobre finanças. Todos eles no sentido de aumentar a sua inteligência financeira. Assim como no insight anterior que falamos sobre o sono, finanças é uma área da vida que afeta todos os indivíduos, sem exceção. E o que você sabe sobre finanças? Não sabe muito. Então, novamente, se olhar para a sua situação financeira atual, vai chegar à conclusão de que ela aconteceu por causa daquilo que você sabe sobre dinheiro. Se você sabe muito, provavelmente você está numa situação boa. Se você não sabe muito, talvez essa seja a resposta.
Invista na sua educação financeira. Leia um artigo de finanças por dia. Escute um podcast sobre finanças. Fale com pessoas sobre dinheiro. Não fuja do assunto. Tente explicar um conceito que você aprendeu para alguém. Isso tudo vai fazer com que você aumente o seu conhecimento, o seu vocabulário sobre dinheiro. E, consequentemente, você irá entender melhor o cenário que o cerca. Somente dessa forma será possível promover mudanças como sanar dívidas, cortar gastos, aumentar lucros ou construir patrimônio. Nos episódios 1 e 37 do Resumo Cast, sobre os livros Pai Rico, Pai Pobre e O Homem Mais Rico da Babilônia, você irá encontrar diversas dicas sobre educação financeira e como aumentar a sua inteligência nessa área tão importante da vida. E o aprendizado mais importante de todos é nunca parar de aprender. É você ler todo dia. O Ryan fala em ler pelo menos 30 minutos por dia. Você pode ler 30 minutos, 1 hora por dia, é o mínimo que você precisa. Você precisa investir mais em você e consumir menos. Ouvir audiobooks também é uma estratégia que o Ryan usa muito e com que fez com que ele pudesse consumir muita informação. É mais uma ferramenta que você tem para aprender cada vez mais. Ouvir podcasts, enfim. Você não pode parar de aprender nunca. Aprender sobre produtividade, aprender sobre corpo, aprender sobre mente, aprender sobre pessoas, aprender sobre finanças. Aprender. Hackear significa ir a fundo na mente de pessoas que já alcançaram aquilo que você está buscando alcançar e estudar a fundo o que essas pessoas fizeram. Hackear as pessoas de sucesso, hackear as pessoas que você admira, hackear coisas boas. Este é o conceito, essa é a proposta desse livro. E esse é um processo que não termina nunca. Nós sempre vamos estar hackeando, sempre vamos estar aprendendo. E você sabe muito bem que não faltam mais hoje alternativas para você aprender. E a principal lição que eu deixo deste episódio e deste livro é que muitas vezes nós esquecemos do óbvio. Talvez você já conheça, já tenha lido, já tenha estudado a maioria ou todos os hábitos, os ensinamentos que nós já comentamos aqui deste livro. Mas a pergunta que fica é: você está colocando isso em prática? Muitas vezes nós queremos sempre buscar coisas além, coisas a mais. Nós queremos buscar fórmulas, receitas, novos métodos e esquecemos de aplicar o básico. Eu já estou aplicando o básico na minha vida. Eu já estou aplicando o básico que eu preciso em relação à mente, em relação a corpo, em relação a saúde, em relação a finanças. Eu já aplico o básico. Não adianta eu buscar coisas ou receitas milagrosas se eu não estiver fazendo o básico. Então reflita sobre o que nós falamos aqui neste episódio e foque em fazer o óbvio. Geralmente é no óbvio que estão as grandes respostas e grandes lições. Espero que você tenha gostado do Resumo Cast dessa semana. Para mais informações sobre o Resumo Cast e como assinar no seu celular, acesse resumocast.com.br. Agora me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.